Olá Brasil, eu sou o professor Flávio Machado, licenciado em Letras, e na aula de hoje a gente vai encerrar o ciclo do romantismo brasileiro, iniciando com a primeira aula que foi sobre o contexto, na sequência a primeira geração do romantismo, geração indianista ou fanista, tem aqui no canal também, os cards vão estar todos aí na tela. Na sequência também a segunda geração romântica, o ultra-romantismo, o mal do século, o morrer por amor, e agora a terceira geração, a geração da liberdade, a geração condoreira. Acompanha comigo, a gente vai encerrar na próxima aula de literatura. Já quero montar uma série de revisão de exercícios de todas as escolas literárias que a gente comentou aqui no canal, para logo na sequência a gente falar do realismo e o naturalismo, que são escolas literárias de excelente produção literária brasileira, sobretudo uma das escolas que eu mais gosto da nossa literatura. Estamos em pleno mar, doudo no espaço, brinco luar, dourada borboleta. E as vagas após ele correm, cansam como turba de infantes inquietas. Estamos em pleno mar, o firmamento, os astros saltam como espumas de ouro, o mar em troca acende as argentinas constelações do líquido tesouro. Estamos em pleno mar. Dois infinitos ali se estreitam num abraço insano, azuis dourados, plácidos, sublimes. Qual dos dois do céu? Qual o oceano? Estamos em pleno mar, abrindo as velas ao quente arfar das virações marinhas. Veleiro briga e corre a flor dos mares, como roçam na vaga as andorinhas. De onde vem, aonde vai, das naus errantes, quem sabe o rumo, se é tão grande o espaço. Neste Saara os corcéis o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam traço. Eu imagino que você deve estar exausto de ver a repetição das características gerais do romantismo. Eu fiz isso na primeira geração, fiz isso na segunda, acho que na aula de contexto também, e agora na terceira. Mas para a gente dar enfoque, destaque naquelas características que são gerais, mas que mais aparecem em cada uma das gerações. Agora na terceira a gente vai ter ainda individualismo, mas menos subjetividade, como toda, sentimentalismo também. O culto à natureza ele é diferente, muito diferente da primeira geração indianista. Teremos forma de evasão, mas bem menos. Idealização teremos de um modo muito diferente. Liberdade artística, como sempre. A arte de alienação agora não tem mais. Agora a gente tem uma arte social. Pode riscar, então, se você for anotar aí no seu caderno, nas suas anotações, a gente vai ter uma arte voltada, engajada para a sociedade, porque vai surgir aí Castro Alves, o poeta dos escravos, que contribuiu muito para a abolição da escravidão no Brasil. As gerações têm muitos nomes. A gente teve a primeira geração indianista, ufanista, tivemos a segunda aí do mal do século, do morrer por amor, a geração byroniana, por causa de Lord George Gordon Byron. Agora, na terceira geração do romantismo, teremos nomes diferentes. Podemos chamar essa geração ou fase, né? Fase liberal, geração condoreira, por causa do condor, o pássaro que representa a liberdade, que voa muito alto, enfim, uma ave majestosa. Podemos chamar de geração hugoana, por causa de Victor Hugo, que escreveu Os Miseráveis lá na Europa, ou geração escravagista pelos seus ideais abolicionistas. E aí o autor que vai marcar e melhor representar disparado, acho que é o único que nos interessa para os grandes vestibulares e para o Enem, é o Castro Alves, o poeta dos escravos. Inclusive, autor que você pode citar, geração inclusive literária que você pode citar aí para fazer o tema da semana que já está aqui no canal. Quem não fez a redação ainda, corre lá que dá tempo de fazer. As características agora específicas, não das gerais, que a gente já viu infinitas vezes. Vamos ter então liberdade, olha como muda, né? Abolicionismo, realidade social em vez de uma arte de alienação tão idealizada nesse sentido, descritivismo de paisagens comparando muitas vezes África versus Brasil, tá? Imagens exageradas, uso forte de hipérboles, vocativos, vários elementos vão ser convocados e aclamados no texto. Claro, e a poesia dessa geração, como é uma geração social, ela tinha como objetivo, um deles, por exemplo, promover a liberdade, o patriotismo, mas sobretudo a abolição da escravidão. Então são poemas feitos para ser declamados em praça pública, ele é feito para ser lido em voz alta, com entonação, com ritmo, com muita força, com muitas hipérboles, para convencer mesmo. É um poema bem modalizado, bem forte, exaltado, e claro, a gente vai ter aí a negação, pelo menos o início aí de uma negação do amor platônico, e aí os autores vão oscilar entre isso. Eu vou te mostrar exemplos dessas coisas todas aplicados direto na poesia desse período aí da geração hugoana, da geração condoreira. Este rapaz ao fundo aí, então, é o poeta que mais nos interessa, que é o Castro Alves. Ele vai ter algumas características específicas dele que eu vou te destacar as duas primeiras que estão em negrito aí na tela. O abolicionismo, quer dizer, uma poesia humanitária, volta para as questões humanas, para as questões sociais, e claro, a poesia patriótica declamatória dele, que é específica dele, aí, dos ideais aí de Castro Alves. Vai ter, claro, o descritivismo plástico da natureza, ele vai usar a natureza para compor o cenário. Eu iniciei a aula de hoje com um trecho de um poema dele, Navio Negreiro. Aquele trecho é um trecho bem simples, em que ele começa, simples assim, na verdade, é um trecho bem suave, que ele começa a descrever de maneira plástica
que é o céu, o oceano, ele está dentro de um barco, né, de uma caravela, dentro de um grande veleiro, e aí esse primeiro momento da poesia, ele é leve, ele é suave, fala entre o azul do céu, o azul do mar. Essa descrição plástica, ela vai ser usada para depois inverter, porque quando ele olhar para o tombadilho do barco, ele vai ver ali que na verdade é um navio negreiro. Esse poeta está presente nessa situação e vai descrever essa cena terrível, horripilante, enfim, quase diabólica, tanto vai ser associada como um inferno dantesco. Então ele usa da paisagem para atingir objetivos, ao contrário da primeira geração do romantismo, que tinha uma paisagem idealizada, tá? Vai ter na poesia lírica dele, sem ser a poesia social ou humanista, sensualidade e erotismo, tendendo aí fortemente para o erotismo, e claro, como todo poeta romântico, sentimentos exagerados, aqui em especial o sentimento de liberdade, muito reivindicado e com, claro, a devida razão e feito com maestria por Castro Alves. Vamos aos exemplos então das poesias de Castro Alves para você poder conhecer um pouquinho de cada coisa. Tudo que a gente está vendo aqui é fragmento, coloquei até o parênteses aí com os 3 pontinhos. Então eu sugiro que você leia tudo na íntegra depois, para não ter uma visão limitada de cada coisa que a gente está vendo, porque os poemas são muito grandes. Escolhi esse primeiro para a gente falar da poesia abolicionista e a Canção do Africano. Veja, lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro no chão, entoava o escravo seu canto, e ao cantar correm em pranto saudades do seu torrão. Seria o torrão de terra, tá? De um lado uma negra escrava, os olhos no filho crava, que tem no colo a embalar. E a meia voz lá responde ao canto, o filhinho esconde, talvez para não escutar. Minha terra é lá bem longe, das bandas, abriu aspas, é a fala, tá vendo? De um desses personagens que estão lá, ó, na senzala. Das bandas de onde o sol vem, essa terra é mais bonita. Esta aqui, ó, é o Brasil. Olha como que é uma certa idealização ainda que não foi rompida. Aqui o Brasil é mais bonito do que a África, mas o escravo que está aqui preso, ele quer voltar para lá. A outra, eu quero bem. O sol faz lá tudo em fogo, faz em brasa toda a areia, ninguém sabe como é belo ver à tarde a papa ceia. Então aí há um descritivismo de paisagem, mas há uma idealizaçãozinha que é percebida. É por isso que eu escolhi também a Canção do Africano. Recomendo que você leia a poesia completa. Claro, agora continuando uma outra parte, Navio Negreiro, o poema é muito grande. A gente viu aquela parte no início da aula aí, mais tranquila, mais amena, sobre o mar. E agora é a cena que nos interessa mais, que tem características marcantes, eloquentes, uma poesia declamatória fortíssima, conhecida por qualquer aí brasileiro que estudou e fez o ensino médio. É virtualmente impossível passar pelo estudo do ensino médio sem conhecer Navio Negreiro. Veja, era um sonho dantesco por causa do inferno de Dante, o tombadilho, que é aquela cena que um poeta olha para baixo, se dá conta de que aquele navio que ele está, na verdade, é um navio negreiro. As luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças mais nuas e espantadas no turbilhão de espectros arrastados em ânsia e mágoa avança. E ri-se a orquestra irônica e estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Essa serpente é o chicote dos capatazes lá do navio. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Presas no elo de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro de martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra e após fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, resgatando lá o início. Diz do fumo entre os densos nevoeiro, vibrar e rir o chicote marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica e estridente, da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Qual um sonho dantesco as sombras voam, gritos ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura ou se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas, com a esponja de tuas vagas, do manto este borrão? Astro, noite, tempestades, rolai de imensidades, varrei os mares, tufão. Poema extremamente rico, extremamente forte, imagens impecáveis, vale a pena, claro, conhecê-lo inteiro na íntegra. Mais um trechinho. São os filhos do deserto, onde a terra expôs a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados, com os tigres mosqueados, combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Ontem a Serra Leoa, veja a comparação das paisagens brasileira, do mar, enfim. Sono dormido à toa,
sob as tendas da amplidão. Hoje o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar. Quer dizer, além de tudo, todos os problemas, né, ainda há a doença ali. E a peste por jaguar seria a doença aí por um problema mais grave, né, a doença matando mais ainda. E o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar. Ontem, em plena liberdade, a vontade por poder, hoje, cúmulo de maldade, não são livres para morrer. Prende-os à mesma corrente férrea, lúgubre serpente, nas roscas da escravidão. E assim, zombando na morte, dança lúgubre coorte ao som do açoite e risão. Senhor, lembra do que eu falei dos vocativos? Sempre invocando ou o mar ou invocando Deus. Veja, Senhor Deus, os desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, seu delírio se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, porque não apagas com a esponja de tuas vagas do manto este borrão, astro, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. E claro, pra gente romper esse clima forte, tenso, um poema da poesia lírica dele aí, que eu disse que sempre tende aí pro erotismo. Veja, chama Boa Noite. O poema, claro, de uma importância social muito menor do que Navio Negreiro ou a Canção do Africano, por exemplo. Elementos, inclusive, da Canção do Africano e Navio Negreiro que vão ser resgatados lá na frente no modernismo com Jorge Lima, mas eu falo disso em uma outra aula. Quero um beijo sem fim, que dure a vida inteira e aplague meu desejo. Ferve-me o sangue, acalma com teu beijo, beija-me assim. O ouvido fecha ao rumor do mundo e beija-me, querida, vive só pra mim, só pra minha vida, só pro meu amor. Ora, repousa em paz, dormindo em calmo sono acalma a natureza, ou se debata nas tormentas presas, beija ainda mais. Enquanto o brandor calor sinto em meu peito do teu seio, nossas bocas febris se unam. Essa imagem da febril aí, isso lembra muito a segunda geração do romantismo. Com o mesmo anseio, com o mesmo ardente amor. E se você deseja conhecer mais sobre Castro Alves, sua trajetória, sua história, recomendo o filme e documentário ao mesmo tempo, vamos dizer assim, chama Retrato Falado do Poeta Castro Alves, de 1999. Você o encontra na íntegra no YouTube, ou para comprar aí o DVD aí em sites da internet, não é difícil de encontrá-lo. Se você assistiu a aula até aqui, vai baixar material na descrição do vídeo para fazer suas próprias anotações, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal se não for inscrito ainda. Isso me faz ficar muito satisfeito em produzir conteúdo genuíno de qualidade aqui no YouTube. E é claro, como sempre, bons estudos. Até a próxima aula. Valeu!